Em uma aula experimental, dois grupos de alunos, G1 e G2, utilizaram dois procedimentos diferentes para estudar a velocidade da reação de carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico. As condições de temperatura e pressão eram as mesmas nos dois procedimentos e, em cada um deles, os estudantes empregaram a mesma massa inicial de carbonato de cálcio e o mesmo volume de solução de ácido clorídrico de mesma concentração. O grupo G1 acompanhou a transformação ao longo do tempo realizada em um sistema aberto, determinando a variação de massa desse sistema. E o grupo G2 acompanhou essa reação ao longo do tempo, porém, determinando o volume de dióxido de carbono recolhido, que está ali presente na figura 2. E foi fornecida uma tabela com os dados obtidos pelo grupo G1, que é esse que fez o experimento em sistema aberto, sendo que o sistema, ele diz aqui que é formado pelo carbonato e a solução do ácido e o recipiente. Tá, aí comparando os dois experimentos, os volumes aproximados de dióxido de carbono em litros recolhidos pelo grupo G2 após 60, 180 e 240 segundos deve ter sido respectivamente. Bom, galera, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever a reação química que representa aqui o processo, tá? Então a gente está trabalhando com o carbonato de cálcio. E quem é o carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio é esse cara aqui, ó, o CaCO3. E a reação química é com quem? É com o HCl, que é o ácido clorídrico. Essa reação química, ela vai produzir o quê? Então aqui a gente teria a produção de CaCl2, que vai estar lá em solução aquosa, e eu vou ter a formação de quê? De H2CO3 aquoso. Só que qual é o problema aqui? Inclusive aqui, galera, a gente tem uma reação entre um sal de característica básica e um ácido. Como que eu sei esses produtos aqui? É bem simples. Eu sei que o cálcio, ele tem NOx mais 2, e aqui o CO3 é o grupo carbonato, que é o CO3 2-. Aqui eu tenho hidrogênio de carga mais 1 e aqui eu tenho o cloro de carga menos 1. Aí o que acontece? Eu vou ter uma dupla troca aqui, né? Então essa dupla troca eu vou pegar o cátion do primeiro com o ânion do segundo. Então eu teria, ó, cálcio 2+ e o Cl 1-. Cruzando isso eu chego a CaCl2. E a mesma coisa eu faria ali com o carbonato e o hidrogênio. Eu colocaria, ó, H mais e o CO3 2-. Cruzando isso aqui eu teria H2CO3, como eu coloquei aqui. Só que tem um rolo aqui que é o seguinte. Eu comentei aqui do H2CO3 que é formado e o problema todo é que o ácido carbônico ele é um ácido fraco e instável. E à medida que ele vai sendo formado, ele se decompõe em quê? Então o ácido carbônico vai se decompor em água e CO2, que é quem? O gás carbônico. Então eu vou precisar reescrever toda essa reação química aqui, levando em consideração esse fato da água e do CO2. Então vamos lá, reescrevendo CaCO3 sólido mais HCl aquoso, produzindo CaCl2, que é o cloreto de cálcio aquoso, mais H2O líquido, mais CO2, que é o gás carbônico, então vai estar no estado gasoso. Então esse cara aqui, ele vai desprendendo aqui, tá? E a última coisa que falta fazer aqui para a gente poder prosseguir é balancear a equação. Se eu colocar o coeficiente estequiométrico 2 aqui na frente, a equação já está balanceada. Bom, então tendo a equação escrita, o que a gente pode observar nessa equação aqui? A gente está vendo que tem um sólido, uma espécie em meio aquoso, outro aquoso, líquido, e a gente tem um material no estado gasoso. E aí, quando você para ver o experimento de número 1 aqui, a figura de número 1, né, que o grupo G1 fez, tá vendo que esse experimento tá feito em sistema aberto, como ele falou aqui? O que vai acontecer à medida que a reação vai acontecer? Você vai ter, já que está aberto, você vai ter a eliminação de gás carbônico, tá? Então ele vai saindo aqui, já que está aberto. O que essa informação ela é relevante para a gente? Tá reparando que a massa do sistema ela vai diminuindo ao longo do tempo? Por que a massa do sistema vai diminuindo ao longo do tempo? Justamente porque você está tendo o gás carbônico escapando. Se o sistema tivesse fechado, então você virou, colocou uma tampa aqui. Se você colocasse uma tampa aqui, a massa de 110 ia permanecer constante conforme a lei de conservação das massas, aquela famosa lei de Lavoisier. Então, como o recipiente está aberto, então você vai tendo o escape de CO2 e a massa vai reduzindo.
reduzindo. Por isso que na figura de número 2, o experimento ele foi feito de outro jeito. Aí aqui nós temos uma tampinha aqui fechando para você ter o volume ali do gás recolhido e tal, enfim. Então, como que a gente vai fazer para poder achar o volume aproximado de CO2 em litros recolhido pelo grupo G2 com essa informação? Então, a gente vai valer da diferença que o grupo G1 obteve com relação às massas e comparar com o volume. Então, a gente vai fazer isso agora, ó. A gente vai fazer aqui nesse intervalo entre 0 e 60, ó. Então, a gente vai pegar o que eu tinha no início. Então, eu vou colocar aqui como cálculo 1, só para poder facilitar a nossa vida. Então, eu vou pegar os 110 gramas que eu tinha no início e vou subtrair dos 109,38. E aí, vou fazer essa continha aqui, chegando a qual diferença? 0,62 gramas. Essa diferença a gente sabe que é o CO2, que é o gás carbônico. Eu já posso pegar essa informação aqui visando eliminar alternativas e ganhar tempo lá no contexto de prova, e é o que eu vou fazer agora, tá? Então eu vou fazer a seguinte continha, ó, preste atenção. Tá vendo que a FUVEST deu a massa molar do CO2, que é 44 gramas por mol, e deu o volume molar do CO2, que é 24 litros por mol? Inclusive ele até disse para desconsiderar a solubilidade de CO2 em água ali, né? Que seria lá referente à figura de número 2, né? Então a gente vai pegar essa informação e vai fazer assim, olha, se 44 gramas corresponde a 1 mol de CO2 e cada 1 mol de CO2 nas condições do experimento vale 24 litros, né, o volume, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela informação dos 0,62 gramas e vou colocar aqui, ó, 0,62 gramas e ao invés de converter primeiro para mol, eu vou direto comparar com o volume. Então eu vou passar aqui direto para poder descobrir qual é o volume, tá? Então grama com grama a gente corta e a gente teria que x é igual a 0,62 multiplicando 24 litros dividido por 44. Quanto que vai dar essa continha? Essa continha vai chegar a um valor de aproximadamente 0,34 litros. Então observe que esse volume está relacionado com o primeiro cálculo que foi feito no intervalo de até os 60 primeiros segundos. Então a gente já poderia eliminar a letra A, eliminar a letra B e a letra E. Estamos entre a letra C e a letra D. Tá vendo que a letra C e a letra D estão iguais? Como elas estão iguais aqui, teoricamente, eu poderia tentar ver direto ali nos 240 segundos, mas por finalidade didática e tal, eu vou demonstrar para vocês aqui o cálculo que vai gerar o 0,48. Então, para isso, eu iria fazer o comparativo do 60 entre 60 e 180 para ver qual foi a perda de massa e comparar com o volume e fazer o somatório, tá? Então eu ia fazer assim, ó, presta atenção. Vamos lá. Cálculo 2. Você pegaria os 109,38 e ia ver qual é a diferença para 109,12. Bom, então pegando e fazendo esse cálculo aqui, a gente chegaria num valor de 0,26 gramas. Essa diferença a gente já sabe que é do gás carbônico. Aí você poderia fazer o cálculo que é, olha, se cada 44 gramas do dióxido de carbono está para 24 litros na condição que a gente trabalhou, né? Então perceba que eu estou fazendo essa primeira linha da regra de 3 que é igual. O que eu ia fazer? Eu ia pegar os 0,26 gramas de gás carbônico e ia colocar um X aqui e ia fazer o cálculo, né? Isso daqui ia dar 0,14 litros aproximadamente. Então esse é o volume de CO2. Aí, você que está acompanhando o vídeo vai falar assim, ué Marcelo, deu 0,14 litros de CO2, mas ali não era 0,48? Sim, por que é 0,48? Porque ele quer saber o volume aproximado recolhido após o intervalo de tempo. Então, você já tinha 0,34 e você tem que somar com 0,14. Então, 0,34 litros mais 0,14 litros, que foi ali entre 60 e 120, você tem 0,48 litros, tá? E aí, galera, por isso que ali tá 0,48 litros. E aí, você que está acompanhando o vídeo, já era para nesse momento, né? Se você ainda não conseguiu reparar que o que
que eu tô fazendo aqui, que consiste em discutir a questão, mostrar para vocês a estratégia e tal, aqui a melhor estratégia seria você fazer o comparativo direto. Então, assim, para o primeiro cálculo, para você eliminar as alternativas, eu comparei entre 0 e 60. Aí, para você fazer o segundo cálculo, a estratégia de fazer 60 e 180, você chegaria num valor que tinha que somar com o anterior, né? Mas você deveria ter feito entre 0 e 180, tá? Então eu estou mostrando para vocês aqui que essa visualização que eu estou mostrando agora, ela seria a melhor visualização para você fazer mais rápido a conta. Mas se por acaso você que está acompanhando o vídeo, você fez desse jeito e ficou com essa dúvida, né? Ah, pô, Marcelão, eu cheguei a 0,14 litros e não entendi por que é 0,48. Se você fez desse jeito, é porque você teria que pegar esse volume formado entre 60 e 120 e somar com o outro volume obtido de 0 a 60. Por isso que vai dar 0,48, tá? E aí, eu queria que vocês soubessem, se a gente fizesse daquele jeito que eu falei para vocês, comparando 0 e 180, inclusive eu tô falando 120, mas é 180, né? Desculpem. Então, se você fizesse comparando 0 com 180, você ia sair direto no 0,48. E para poder mostrar para vocês que isso vai dar certo, para ver qual é a alternativa certa, eu vou comparar 0 e 240 direto, tá? Então eu vou comparar 0 e 240 direto e vocês vão ver que vai dar certinho. Então vamos pegar o 110 e subtrair de 108,90. Bom, então efetuando esse cálculo, teríamos 1,10 gramas, que é do dióxido de carbono que foi lá liberado. Então a gente teria aqui 44 gramas de CO2, ocupa um volume de 24 litros. E aí a gente teria aqui 1,10 gramas de CO2, eu teria aqui X. X é igual a quanto? 1,10 multiplica 24 litros e divide por 44. A resposta aqui vai dar exatamente 0,6 litros, tá? Vamos ver se tem gabarito aqui, ó, 0,6, letra C, a alternativa correta, tá? Então, galera, essa daqui é uma resolução detalhada. Naturalmente, teriam alguns alunos que fariam de forma diferente, mas eu tô fazendo de uma forma para mostrar qual é a melhor estratégia, porque uma estratégia ia demorar mais tempo, como deveria ser feito, então eu tô mostrando logo o pacote completo aí para facilitar a compreensão aí dessa questão para todo mundo que está acompanhando a gente. Beleza, galera? Então é isso. Questão de número 72, letra C, alternativa correta.